Simulado 229 de legislação de trânsito, para você que nos acompanha aqui no canal, você que está tirando primeira habilitação, está estudando para fazer alguma prova na área de trânsito, está testando os conhecimentos, está no lugar certo, está no sala de trânsito, são mais 3 questõezinhas nesse vídeo. E vamos para a primeira delas, que é a questão número 735, que diz o seguinte, ó. Para caracterização das infrações de trânsito de excesso de velocidade, a velocidade considerada para a aplicação da penalidade é o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor. Questão cabulosa, viu? Conforme tabela de valores referenciais de velocidade e tabela de enquadramento infracional constantes em norma do CONTRAN. Essa é cabulosa, viu? Tem uma norma do CONTRAN que trata do tema, viu? Que é essa aqui, ó. É a resolução 798 de 2020. Ela trata da fiscalização de velocidade. Ela substituiu a norma anterior que tratava do tema, que era a resolução número 396 de 2011. E ela estabelece em seu anexo 3, na norma anterior, acho que era o anexo 2, se não me engano, o 3 era infração de velocidade mínima, né? Ele estabelece aqui quais são os valores, né? Medido, considerado, para efeito de fiscalização, enfim. Em outras palavras, vamos imaginar que tem um medidor de velocidade cuja velocidade máxima seja de 60 por hora. Se eu passar 61 em infração, não necessariamente. Por quê? Porque lá nesse anexo 3 nós temos a seguinte previsão aqui, ó. Todo trecho de via cuja velocidade seja menor que 100 por hora, o chamado erro máximo admitido, aqui ó, que ele chama erro máximo admitido, ou margem de erro que a turma chama, enfim, tolerância, margem de tolerância, né? Vai ser de 7 km por hora. É isso mesmo, 7 km por hora. Se for acima de 100 por hora, vai ser de 7%, com arredondamento matemático sempre, né? Porque não vai dar um valor exato. Então veja, se eu estou falando de 60 por hora, então a margem de erro aqui vai ser o quê? De 7 km. Vamos imaginar que o sujeito passou a 65 km por hora. Isso aqui é o que se chama de velocidade medida. Tá aqui, cadê que ele fala de velocidade medida? A velocidade medida, tá aqui, ó, velocidade medida, né? Essa velocidade medida é 65. E ela é o resultado da subtração, né, do valor do erro máximo admissível, que seria 7, né, menos 7. E aí a gente chega na chamada velocidade considerada, tá aqui, ó, que ele menciona, velocidade considerada, que vai dar 58 km por hora, né? Isso aqui é o erro máximo, né? Então tá aqui, ó, velocidade medida é 65, o erro máximo é 7 e a velocidade considerada é 58. E essa é a velocidade regulamentada, né? Ficou dentro do limite aqui de velocidade? Bom, a resposta é sim. Tem infração? Não. Isso vale para qualquer velocidade. Vamos imaginar que eu passei a 69 km por hora. Menos 7, que é a margem de erro, deu 62. A velocidade considerada dessa vez ficou dentro do limite? Não. Agora é infração lá no artigo 218 do CTB, que você sabe que quanto maior a velocidade, maior vai ser a punição. Então, a informação, a afirmativa do jeito que está aí, ela está correta. Ó. Por quê? Porque quando se trata de fiscalização de velocidade, eu tentando traduzir essa expressão aí, viu? A fiscalização faz o seguinte, ela observa a velocidade regulamentada, aí confere lá a velocidade que foi medida pelo equipamento, menos a margem de erro, nós temos a velocidade considerada. Se a velocidade considerada estiver abaixo, tá certo, da velocidade regulamentada, beleza, não tem infração. Ficou acima, aí é caneta, como nesse exemplo que eu trouxe para vocês aí. Então a afirmativa do jeito que está aí, apesar de ser uma questão bem técnica, né, ela está correta, beleza? Vamos lá para a questão número 736, que diz o seguinte, ó, o mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 4 anos, admitida a recondução. Olha lá, o mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF, ele é de 4 anos, admitida a recondução. Olha, que é o seguinte, vejam pessoal, até se admite a recondução, mas 4 anos não. O mandato dos caras aqui, ó, é de 2 anos. Qual é a base legal? É o próprio CTB, lá no artigo 15, que trata das questões sobre o CETRAN e o CONTRANDIF.
Então esse é o detalhezinho aí que deixa essa afirmativa errada. Não tem muito o que explicar, né? É basicamente uma mudança em relação ao tempo de mandato, né, dos caras. Só isso. Mas a questão está errada. E vamos lá para a terceira e última questão desse vídeo. Vixe, questão longa, né? Tem gente que detesta questão longa, né? É porque você tem que estar atento a ela, né? Tem uma ação bacana. Vamos ver se essa é boa. Questão 737, seguinte, ó. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública gozarão de livre parada e estacionamento, independentemente de proibições ou restrições estabelecidas na legislação de trânsito ou por meio da sinalização regulamentar. Beleza, até aí tá indo. Quando se encontrarem em efetiva operação no local de prestação dos serviços a que se destinarem. Até aí, beleza. Aqui é legal. Ó. E devidamente identificados pelo acionamento das lanternas especiais de cor amarelo-âmbar e por dispositivos de sinalização auxiliar instalados sobre a via quando estes forem necessários, assegurando a perfeita visibilidade do veículo prestador de serviço de utilidade pública, da equipe em serviço e dos limites da área de isolamento para o tráfego dos demais veículos. Tá certo. Apesar de ser extensa, a questão está correta. Base legal, resolução 970... Cadê eu? Tá aqui. Resolução 970 de 2022 de CONTRAN. Resolução 970, apesar dela tratar da questão de luzes, mas a gente está falando exatamente de luz, então ele menciona os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. E no CTB, a gente encontra essa previsão dessas prerrogativas no artigo 29, inciso 8. O inciso 7 fala dos veículos de emergência e o inciso 8 vai falar dos veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Detalhe, viu, gente? Em outras palavras, imagina lá, um veículo de empresa de telefonia, de água e esgoto, de iluminação, que são exemplos de veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Mas tem outros, né? Veículo de escolta, caminhão do lixo de serviço de administração pública, veículo de transporte de valores, enfim. Esse veículo aí, para que ele realmente tem direito a livre parada de estacionamento. Circulação não, circulação é veículo de emergência, mas ele tem direito a livre parada de estacionamento. Esse veículo, para ele estacionar, digamos, numa esquina, porque precisa ir para um poste, ele pode, mas desde que esse serviço seja realmente ali na via e ele esteja identificado por esse tipo de sinalização. Eu acho que a gente até já pegou questão parecida ou algum vídeo que eu já devo ter gravado falando sobre isso. E nesse caso, quando ele não está devidamente identificado, ele não faz jus à utilização daquela vaga. E se tiver, tem que ver se foi alterado o CRLV para constar essa alteração, porque ela precisa de autorização prévia do DETRAN, né? Então, se observa isso aí em relação aos veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Do contrário, caneta. Simples assim. E aí, acertou quantas? Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou a sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.